Existem algumas empresas que têm o famoso cliente fura-fila, né? Que é aquele cliente que ele acaba sendo tratado como especial, os pedidos dele são mais importantes que os demais clientes e muitas das vezes quando não parte do cliente, parte do próprio vendedor, né? O vendedor acaba falando, não, atende esse cliente aqui porque ele é diferenciado, eu preciso vender melhor para ele. E o que acarreta esse tipo de coisa quando é feito de maneira desordenada? Acaba comprometendo a programação de produção. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, tá? Os famosos clientes fura-fila, tá? Para iniciar logo de cara aqui, eu não estou falando que a empresa não deve ter esse tipo de cliente, que a empresa não deve tratar alguns clientes que movimentam mais a carteira do que outros de maneira diferenciada, mas o que eu quero trazer aqui de fato é que fazer isso de uma maneira desordenada pode prejudicar a eficiência da fábrica, o custo da fábrica pode ser elevado e isso acarreta em atrasos dos demais clientes, o vendedor fica insatisfeito e aí acaba gerando um caos, né? Eu costumo dizer, né, para alguns amigos, alguns colegas de trabalho, usando a seguinte analogia, né? Quando a gente estuda no ensino fundamental, né? Eu me lembro que eu estudei em escola pública e não sei como que foi a tua realidade, mas na escola a gente tinha... Nunca ninguém queria merenda, né? Mas o dia do cachorro-quente todo mundo queria fazer fila. E eu lembro que de quinta-feira na escola era o dia de dar cachorro-quente, então aquela fila ficava enorme. O dia do risoto ninguém queria, né? Mas o dia do cachorro-quente todo mundo fazia fila para pegar. E aí o que acontecia? A gente via aquelas filas cheias de aluno e geralmente, né? Aí existia aquele processo dos alunos fazerem, não, me dá a fila que eu te devolvo de volta, né? E isso gerava um estresse muito grande, né? Na fila inteira, né? Porque entrava alguém na tua frente e aí depois, não contente com isso, né? Aí fazia a modificação. A pessoa pedia fila e falou, ó, se você me der fila, eu vou ficar na tua frente, né? E depois eu te devolvo a fila, eu te dou fila. Querendo ou não, ali eles fizeram uma troca, né? A pessoa que cedeu a fila, ela perdeu a fila por algum momento e depois ela recuperou de volta porque aquela pessoa que foi introduzida na fila acabou cedendo o seu lugar para ela. E o que isso acontecia? Gerava revolta de quem estava atrás, né? Porque imagina, principalmente adolescentes, né, esperando a hora de pegar ali o seu tão querido e desejado cachorro-quente, a fila ficava cada vez mais longa, mais distante. Então imagina que você tinha uma fila com 20 pessoas na tua frente, aí 2 ou 3 deram fila para outras pessoas, de 20º você passa a ser o 23º, né? E isso causava uma revolta muito grande nos alunos, né? Gritaria no meio da fila, enfim, a tia lá tendo que organizar, a merendeira preocupada, enfim, mas é uma analogia que eu queria trazer aqui. E outra analogia também que a gente vê aí depois que a gente entra na fase adulta, né? É quando a gente tem aquelas famosas pistas que ela tem 2 faixas, né? E ela começa a funilar para virar uma só, né? E aí tem aqueles espertões lá que querem ir pela esquerda, lá atrás na direita tá livre, mas ele quer pegar o caminho da esquerda para poder passar na frente das outras pessoas e aí as pessoas acabam não cedendo a fila para esse tipo de atitude. Por que eu estou trazendo esses 2 exemplos? Que é o que acontece quando a gente tem os clientes que furam a fila, tá? A partir do momento que o PCP programou a produção, ele levou em consideração capacidade de produção, quantas horas previstas, tanto de mão de obra, de homem-hora ou hora-máquina, foi prevista, foi colocada ali dentro do planejamento, foi considerado vários fatores, e aí no momento inoportuno acontece de chegar, ó, passa esse na frente, encaixa esse antes de todo mundo, e isso acaba acarretando um problema muito grande para a programação, porque aquilo que estava previsto sair naquele momento vai ter que ser adiado e vai ter que ser colocado para depois. E aí muitas vezes os clientes acabam recebendo seus pedidos com atraso,
justamente porque a gente teve que introduzir 1, 2, 3, 4 clientes que não estavam previstos entrar naquele momento, mas teve que entrar na programação porque o vendedor acha mais importante entregar esse cliente antes dos demais, ou até mesmo o cliente ficou batendo o pé que queria o seu pedido antes do prazo combinado, e isso acaba gerando um problemão, tá? Porque muitas das vezes, se a empresa trabalha com uma matéria-prima enxuta, ela vai ter que destinar parte dessa matéria-prima para atender aquele cliente que entrou em cima da hora. E aí pode acabar faltando matéria-prima para atender os demais clientes. E aí quem é penalizado é aquele cliente que não tem nada a ver com a história. Ele estava lá esperando na sua fila, né? Que a programação nada mais é que um sequenciamento, né? De processos, e aí ele estava lá na fila esperando a sua vez chegar para ser produzido, ele acaba sendo adiado. Eu estou com um problema de matéria-prima, vou ter que esperar um pouco mais para entregar para você, e isso acaba gerando uma revolta aí na sua carteira de pedidos aí nos seus clientes, tá? Então eu queria trazer 3 soluções que podem ser desenvolvidas para que esse problema possa ser evitado, tá? A primeira delas é não aceitar esse tipo de conduta, né? Essa é muito, como que eu posso dizer, muito rígida, né? Ela é pouco flexível, mas uma delas é realmente não aceitar. Olha, o prazo de entrega é esse e a gente tem que obedecer o prazo. Mas Murilo, tem muitos clientes aqui que ele movimenta 20%, 30% da minha carteira. Eu preciso tratar ele como prioridade e ele precisa entrar na frente, ele tem que ter um prazo especial. Tudo bem. Primeira conduta aqui é ser realmente rígido e não passar ninguém na frente. Não é possível. Então vamos para a segunda solução que a gente pode dar aí para resolver problemas como esse, que é o quê? Considerar uma pequena margem de tempo dentro da programação. E como que funciona isso? O PCP programou para ser executado essa produção em 4 horas. Considera 4 horas e meia, 5 horas. Olha, a programação toda aqui, semanal, está dando 40 horas. Não, eu vou considerar 44 horas. Eu vou ter essas 4 horas de gordura, né? Vamos assim dizer, que é o termo que a gente usa aí. Eu vou ter 4 horas aí de gordura para possíveis imprevistos, não somente desses clientes, né? O PCP já tem que considerar essas horas porque pode ter uma quebra de máquina, pode ter aí, né, uma queda de produtividade, né, de eficiência, pode ter um desajuste aí entre o setup de um produto e o outro. Um tempo sempre tem que ser considerado aí, uma margem um pouquinho maior aí, tem que ser considerado para possíveis problemas que podem acontecer. Então, considere uma margenzinha um pouco maior, de acordo, claro, né, com a quantidade de ocorrências que vem acontecer com relação a esses clientes fura-fila. Mas é importante ter essa pequena margem de ajuste para que, se caso acontecer algum desses tipos de imprevistos e ter que atender esse cliente, você tenha tempo para poder reprogramar e não ser prejudicado. Eu tenho uma programação aqui, tá bonitinha, uma programação semanal de 40 horas, vamos colocar de 35 horas. Considere as 44 semanais, porque pode acontecer algum tipo de ineficiência, pode acontecer algum tipo de setup um pouco mais demorado que o normal, e pode acontecer de cair um pedido aí desses clientes que são tratados como especiais porque tem uma boa parte da carteira ou até mesmo por acordos comerciais, tá? É necessário considerar esse tempo, tá? E a terceira solução que eu quero trazer aqui é considerar um prazo entre uma data inicial e uma data final. Por exemplo, não estabelecer, o meu pedido eu entrego com 40 dias, eu entrego com 50 dias, o meu pedido eu entrego com 25 dias. Não, deixa uma margem, o prazo de entrega do meu pedido é entre 20 e 25 dias. Por quê? Porque o cliente já fica ciente, os demais clientes, tá? Não esse cliente especial, mas os demais clientes ficam cientes que você tem entre 20 e 25 dias para entregar, sendo 20 dias o prazo mínimo e 25 dias o prazo máximo. A partir desse momento, você vai entregar com 22, está previsto entregar com 20. A programação sempre vai pelo prazo mínimo, mas aconteceu um imprevisto. Entrou um pedido especial, entrou um pedido que é alto, é de um cliente parceiro, aí você tem ainda uma gordurinha aí para considerar dentro da produção,
e produzir esse item para esse cliente especial sem comprometer a produção dos demais clientes, tá? Essas são as 3 soluções que eu queria trazer aqui para esse tipo de situação. De novo, pode ser que você não consiga ser tão rígido assim a ponto de falar, eu não vou passar ninguém na frente. Às vezes um cliente ou outro, principalmente se tratando de uma pequena empresa, tem um cliente ou outro que movimenta muito a carteira de pedidos e ele é tratado sim como um cliente especial, um parceiro que tem uma forma de pagamento diferenciada, então ele precisa ser considerado. Mas não dá para atacar aí na solução, ter como estratégia a solução 1, que é ser totalmente rígido, ter aí a segunda solução, que é uma margem, considerando aí possíveis entradas de pedidos especiais, ou a terceira opção, que é dar um prazo mínimo e um prazo máximo de entrega, de 20 a 25 dias, sempre considerando na produção o prazo mínimo, porque aí a gente sempre vai trabalhar com uma pequena margem aí de imprevistos, tá? Nesse vídeo é isso que eu queria passar para vocês. Espero que esse tipo de conteúdo possa te ajudar aí a organizar melhor o seu chão de fábrica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, clica aí no ativa o sininho, né, para que você possa receber notificações e dê um curtir aí pra gente, beleza? Falou, abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.